Bom, então, bom dia a todos. Vamos começar. Tendo o prazer aqui de receber o professor Eduardo Neto, que é médico pela Universidade Federal da Bahia, doutor em medicina por essa universidade, coordena 2 comitês de ética em pesquisa da Universidade Federal da Bahia, o da Faculdade de Medicina e o da Maternidade Climeiro de Oliveira, e também foi assessor da Organização Mundial de Saúde para monitoramento global da tuberculose. E o professor Eduardo, que nos honra aí com a sua presença e certamente com sua palestra, vai nos falar sobre tuberculose, avanços, desafios e perspectivas. Eu gostaria de agradecer ao convite feito. É um prazer estar aqui novamente, falando ao vivo. Falar ao vivo para pouca gente aqui, mas eu tenho certeza que vai ter muita gente assistindo nesse futuro próximo. Nós vamos abordar o tema, então, de tuberculose, avanços, desafios e perspectivas. Eu vou revisar o tema mais sobre o ponto de vista epidemiológico da tuberculose e quais são os avanços que a gente conseguiu nesses últimos anos. Então, Manuel Bandeira morreu de tuberculose. Ele escreveu um poema quando teve o diagnóstico dizendo: febre, hemoptise, dispneia e suores noturnos. A vida inteira que podia ter sido e não foi. Tosse, tosse, tosse. Mandou chamar o médico, diga 33. Atualmente vocês até nem usam mais esse 33, né? 33, 33, 33. Respire. O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e uma infiltração no pulmão direito. Então, doutor, não é possível tentar um pneumotórax? Não, a única coisa a fazer é tocar um tango argentino. Melhorou um pouco ou muito. Desde 1925, nós vamos ver o que aconteceu com a tuberculose nessa época. Não tinha tratamento, vocês viram. Tocaram um tango argentino nessa época. Mas é muito velho o nosso conhecimento. Existem evidências de tuberculose há mais de 500 mil anos. Essa figura que vocês veem é uma figura egípcia, com a cifose lá, e uma tuberculose óssea. É um parasita obrigatório e esteve presente em toda a história do homem e todas as regiões do planeta. O contágio é feito de transmissão homem a homem, através do ar. Vocês viram o paciente tossindo, né? Os raios solares, eles matam o bacilo rapidamente quando ele desseca. Então, se você está exposto no ar, esse bacilo ele morre em questões de segundos. Mas o ambiente sombrio e sem arejamento pode permanecer viável, deixar o bacilo por horas. O que acontece com a mortalidade da tuberculose ao longo dos anos? Esse é um exemplo da tuberculose pulmonar na Inglaterra e Escócia. Vocês veem que em 1860 a incidência era de 3.000 por 100 mil habitantes por milhão e vai caindo sem que a gente possa ver uma intervenção eficaz. O bacilo foi descoberto em 1882, a tuberculina em 1890, o BCG em 1920. Vocês veem que o BCG não teve um impacto significante na curva na curva, e a quimioterapia foi introduzida aqui. O que aconteceu com essa curva?
é muito semelhante com a curva do sarampo antes da vacinação, a melhora significante das condições sociais, as condições socioeconômicas. Só isso já diminui significantemente a tuberculose, a incidência da tuberculose. E o que pode aumentar a incidência da tuberculose? Aqui eu estou preparando para vocês lerem os slides seguintes. Isso aconteceu no Peru. Esse slide é no Peru, o programa de tuberculose entre 1980 e 1997. A tuberculose estava aumentando um pouquinho, mas aqui ele implantou um programa capilar de tuberculose, ou seja, mais ou menos parecido com o SUS nosso hoje, em que todos os postos de saúde tratavam a tuberculose e o tratamento se tornou capilar. O que aconteceu com a incidência? Aumentou significantemente nos próximos 5 anos, mostrando que programa nacional não presta nada. Não, programa nacional presta. Por que aumenta? Porque aumenta o diagnóstico, aumenta a captação dos casos. E depois ele teve um decréscimo significante mais do que a inclinação anterior. E a mudança, aqui é casos relatados nos Estados Unidos, de 53 a 98, vocês veem aumento do número de casos em dois episódios aqui e um terceiro aqui. O que acontece nesses 2 episódios é mudança significante da definição do caso. Então, isso pode aumentar o número de casos se você tem uma diferença significante. E o que aconteceu no final da década de 80? A epidemia de AIDS aumentou significantemente o número de casos de tuberculose nos Estados Unidos e em outros países. Hoje, a tuberculose, a AIDS é um percentual significante do número de casos de tuberculose no mundo. O que nós temos hoje em termos de incidência? Aqui a incidência, a tendência global do número de casos novos e mortes estimadas por TB e HIV entre 2000 e 2021. 2015, o número de casos estava subindo em termos de notificação, o programa estava melhorando e... terminou a pilha. Entre 2015 e 2019 estava aumentando e vocês veem uma diminuição significante em 2020. O que aconteceu aqui, Covid, né, já começa a ter uma melhora do número de notificações a partir de 2021. Ao contrário do número de incidência, o número de mortes por tuberculose, vocês têm uma queda muito pequena na linha azul superior, vocês têm em HIV negativo, vocês têm em 2020, sobe a mortalidade em 2021. Com o reflexo da perda do número de casos notificados em 2020. Em pacientes com HIV, a queda não é significante, o aumento do número de casos de morte não é significante, ele continua caindo, mas isso nós vamos ver a partir de 2022, o aumento da mortalidade da coorte de 2020. Conseguiu consertar? Não? Então, próximo.
o que nós temos aqui. Então, o primeiro gráfico, nós temos a mesma tendência. E o que aconteceu nas Américas? Na região das Américas, a queda de notificação foi maior ainda do que o impacto global, significando que o número de notificações foi muito grande. Melhorou. Muito obrigado. Claro, você conhece. Esse aí. Ok. Então, teve uma queda significante do número de casos aqui por causa do Covid. Tá, próximo. Isso. E aqui a taxa de incidência no mundo. Nós vimos as notificações, mas a taxa de incidência aqui, vocês veem que isso está se aproximando dessa linha chuiada, que é o target, o que nós queríamos. Ia conseguir chegar lá em 2021, que é a taxa de incidência, mas por causa do Covid, nós já vemos um aumento da incidência do número de casos, todos os casos, e HIV positivo ainda está decrescendo. Ok, próximo. O que nós estamos vendo no Brasil? Obrigado. Então, a incidência estava caindo entre a década de 90 até 2010, muito lentamente, muito lentamente. Essa taxa de incidência daqui é uma queda de 1,7% ao ano. É muito, muito, muito lenta a queda. E pior, a partir de 2012, nós vimos a queda até 2015 e começa a subir a partir de 2015 até 2019. Quando cai, obviamente, por causa da deficiência da notificação, pela pandemia do Covid. Acabou de novo. Ó. Então, próximo não. E os casos novos de tuberculose, incidência pulmonar e percentual por sexo. Vocês veem que em 2021 foram notificados 68 mil casos no Brasil, na região norte 8.500, a região onde nós estamos 17.500 casos, e quem mais notifica no Brasil é a região sudeste, onde a maior parte da população do Brasil está, com 31 mil casos e 500. Em torno de 35 por 100 mil habitantes. Nós temos a Bahia com a incidência mais baixa, de 25, parabéns para a Bahia, 25 casos por 100 mil habitantes. Eu botei lá Pernambuco, que é um estado nordestino com quase o dobro da incidência, também de 46 mil casos por 100 mil habitantes. Eu também boto Rio de Janeiro com 67 mil casos por 100 mil habitantes. É o estado que mais tem a incidência. Muito obrigado. Salvador da Pátria, então, Roberto. Muito obrigado. O que mais essa tabela nos diz é sobre a tuberculose pulmonar. Ela em torno de 85 a 87% dos casos de tuberculose. Ou seja, 15% dos casos não são tuberculose pulmonar. Mas a tuberculose pulmonar é a que transmite, então tem uma importância epidemiológica significativa. E a relação homem-mulher, 2/3 em todos os estados.
O homem é um fator de risco para a tuberculose. Ser homem, ele expõe mais, ele trabalha em lugares mais perigosos e se expõe mais. É próximo. Eu fiz incidência de tuberculose no Brasil e vocês veem a incidência de tuberculose no mundo como um todo e vocês veem que a queda é absolutamente semelhante, em torno de 1,5% ao ano. Isso é suficiente? É claramente não suficiente. Vamos testar, não vou devolver Antônio Alberto. É claramente não significante essa diminuição. Nós precisamos trabalhar muito mais para conseguir a eliminação da tuberculose no mundo. Aqui é uma figura do Brasil, onde mostra o Rio de Janeiro, Manaus, como os principais estados, Manaus não, Amazonas, como os principais estados. Obviamente, a região amazônica tem uma incidência maior, e o Rio de Janeiro é uma zona tem quase mais pesquisadores do que casos, mas a incidência lá é muito grande. E a Bahia é muito confortável nessa região, em torno de 25 por 100 mil habitantes. Aqui é uma microfotografia ultra rápida do paciente espirrando, né, ou tossindo, né? A difusão através do núcleo da gotícula, essas que vão mais longe chegam a muitos metros e muitas horas flutuando no ar. Expelido quando a pessoa tosse, soa o nariz, canta ou fala. Nós aprendemos muito dessa epidemiologia porque é muitíssimo semelhante ao Covid. Nós usamos máscaras aqui para tentar barrar essa transmissão. Nós não fomos muito bem com sucesso para para barrar a transmissão do Covid, mas a transmissão é muito semelhante e, aliás, os sintomas são muito semelhantes. Os contatos íntimos estão em maior risco para se tornarem infectados. O contato de um paciente com tuberculose ativa, nos primeiros 2 anos, tem 5% de chance de desenvolver a tuberculose e 5% o resto da vida. A transmissão ocorre de uma pessoa com tuberculose infecciosa, não com tuberculose latente. Aqui é para mostrar, obviamente uma figura de um submarino achatado, onde o infectado, o paciente infectado, e aqui o mesmo quarto onde ele dormia, o quarto mais próximos e quarto mais longe. Vocês veem que o paciente teve uma maior incidência de tuberculose nos pacientes que tiveram maior contato, um contato mais íntimo dos pacientes com tuberculose. Pronto. E aqui também mostrando que entre os contatos de tuberculose ativa, vocês têm o pacientes com PPD negativo, tem uma incidência bem baixa, mas quando o PPD é positivo, a incidência, o risco relativo é de 6 vezes maior. E quando você tem um PPD maior que 10, você tem 1,1 sobre a referência, que não é significante. Bom, quais são as populações mais variáveis? Esse slide eu já apresentei algumas vezes. A população negra brasileira, porque ela é mais pobre. Então, nas regiões onde nós temos a população negra mais pobre. O diabetes mellitus, eu coloquei aqui como uma importância
eu subi o diabetes mellitus muito grande, porque nós estamos com a população envelhecendo, nós estamos com a população mundial engordando, e o diabetes mellitus é uma doença absolutamente importante atualmente. Ela promove, é uma doença da microvasculatura, e você tem um aumento de 3 vezes sobre a população geral. É impressionante a gente ver, quando a gente pergunta sobre nossos serviços lá, nós temos muitos pacientes com diabetes mellitus desenvolvendo. Indígenas, 4 vezes maior, por ausência de exposição prévia. População privada de liberdade, 27 vezes. Pessoas com HIV, 30 vezes. E moradores de ruas, 67 vezes. Ou seja, as condições sociais são um fator preponderante na infecção pela tuberculose. E a probabilidade de ser transmitida é pela infectividade da pessoa com tuberculose, o ambiente no qual a exposição ocorre, a duração dessa exposição e a virulência do organismo. Obviamente, duração e exposição, você tem aqui o masculino, né, o homem, que ele mora em condições mais pobres, junto com todo mundo, e a duração da exposição, ele fica, além de estar exposto em casa, ele está mais exposto em algumas situações significantes. Então, dentro do caminho, vem da exposição para a infecção, da exposição para a infecção, a proximidade e a duração do contato, o ajuntamento, a ventilação pobre, álcool, o fumo e o risco ocupacional. Dentro dos fatores ambientais, agora, da infecção para a doença, aos mesmos fatores, mas aqui em cima, dentro dos fatores da pessoa, a idade, o gênero, o status imunitário, a malnutrição e o diabetes. Esse foi um trabalho de Zanzibar em 1961, mostrando que as regiões rurais têm uma incidência menor do que as urbanas, mostrando justamente a maior facilidade de transmissão nas regiões mais que tem um ajuntamento das pessoas. Outros fatores de risco, né? A infecção recente nós já falamos, a tuberculose, isso aqui é do PPD positivo, de 35 a 62, o paciente, a silicose é muito importante, se bem que é uma doença também muito melhor controlada hoje, atualmente, a gente vê muito menos silicose atualmente. Uma tuberculose anterior, né, de 2 a 3%, e baixo peso, né, muito baixo peso, 2,6%, e baixo peso, 2%, né, e 2 vezes mais. Já os pacientes com tuberculose geral, a silicose diminui não só os positivos, mas positivos e negativos, para 30%, diabetes entre 2 e 4, mas é mais 3 mesmo, né? Falência renal, hemodiálise, gastrectomia, o bypass jejunal, né? Íleo jejunal, transplante renal e cardíaco e carcinoma de pescoço e cabeça. São fatores de risco importantes, você tem aqui entre 20% e 37%.
Esse é um trabalho que nós fizemos lá no IBIT, mostrando que pacientes com o estado imunitário, apenas com disfunção antes do diabetes, né, vocês têm já um fator de risco aumentado. Aqui o diagnóstico é maior em pacientes com diabetes, mas o paciente com disfunção, o pré-diabetes, você já tem um aumento do diagnóstico, ele tem mais BAR positivo, ele tem mais sintomas, né? Tosse, febre, suor noturno, perda de peso, hemoptise semelhante, dispneia, e o paciente polissintomático, vocês veem que ele também tem uma maior incidência. Então, na verdade, você tem um estado intermediário que precisa ser cuidado, com muito cuidado. Nós falamos que o fumo era um fator de risco, mas no IBIT nós identificamos que o fumo era um fator de risco para a falência do tratamento. Falência do tratamento. Em homens, paciente que nunca fumou, quando ele fumou no passado é 2,9, quando ele fuma atualmente é 3 odds ratio, é 3 vezes a referência. E em mulheres, referência de nunca fumou para 4 vezes e 6 vezes para mulheres que fumam atualmente. É um fator de risco para a falência do tratamento. Então, o diagnóstico diferencial é muito simples, pneumonia comunitária, você vê com raio-x, o câncer do pulmão, a Mycobacterium tuberculose. Esse é uma doença que cada vez fica mais frequente, relativamente, ou seja, com a nossa diminuição da incidência, o Mycobacterium não tuberculose, que é encontrado na terra e no meio ambiente, ele se torna cada vez mais importante relativamente ao Mycobacterium tuberculose. Obviamente, a infecção fúngica e câncer de pulmão são aumenta a importância por causa do envelhecimento da população, tanto quanto a sarcoidose. Manuel Bandeira disse febre, calafrios, sonhos noturnos, perda de apetite, perda de peso e cansaço. Esses são os sintomas cardinais da apresentação do paciente com tuberculose. Com 3 semanas de febre, tosse e escarro, você tem uma probabilidade alta de o paciente ter tuberculose, excluindo os fatores crônicos de tosse e escarro, né, com asma. Mas esses sintomas nos indicam que a doença é uma doença sistêmica que é extremamente agressiva. Nós vemos pacientes perdendo 15 a 20 quilos a partir do início desses sintomas. Dependendo, não com 2 semanas, mas às vezes chegam com 1 mês, 2 meses, e eles perdem uma quantidade enorme de massa magra e massa gorda. Em 1882 foi descoberto o BAR, né, o bacilo, e o teste diagnóstico para a tuberculose permanece o BAR, o teste rápido para a tuberculose molecular, a cultura de escarro. São diagnósticos sugestivos, o raio-x de tórax, o PPD, hemograma aspirado gástrico. Obviamente, esses aqui não são sugestivos, mas são mais quando os testes diagnósticos do escarro
não são simples. Nós fazemos aspirado gástrico, broncoscopia ou CT de tórax, o CT pode ajudar. Mas o que aconteceu com esse aqui nos últimos anos é absolutamente impressionante. Há 4 anos atrás, esses testes moleculares estavam aqui, agora já está aqui. Hoje, em 2021, a OMS colocou o TRM acima do BAR. É impressionante como o teste rápido molecular subiu de importância. Vocês vão ver nos próximos slides por quê. A baciloscopia do escarro, que eu botei essa barra de ouro daqui, porque era o diagnóstico mais importante, é ainda o mais significante e mais utilizado no diagnóstico da tuberculose. Você vê o bacilo aqui corado, com álcool ácido resistente, ultrapassado em 2021 pelo TRM. Quais são as vantagens da baciloscopia? É muito simples de fazer. Existem poucos equipamentos, um bico de Bunsen e um microscópio. É baixo custo. A terceira amostra aumenta a sensibilidade de 2 a 5%, ou seja, 3 amostras vai aumentando a sua sensibilidade do teste. Mas a desvantagem é que você precisa de ter 10 a 6 bacilos naquela amostra. Detecta apenas de 50% a 60% dos Quando muito bem coletado, você tem uma esperança de 80% dos casos. E não informa sobre a sensibilidade das drogas. Então, a baciloscopia é o primeiro teste. Quando você tem o escarro induzido, você aumenta a sensibilidade para 84%. Esse aqui é uma comparação em pacientes hospitalizados em Botsuana, que mostra aqui o escarro espontâneo 32%, quando ele fez a indução do escarro de 84%. Urina, aspirado gástrico e hemocultura comparativamente. E o que faz a microscopia por fluorescência? Eu acho que eu podia saltar esse slide, que não pegou a microscopia por fluorescência, a gente não usa. Quando a gente foi mudar a microscopia comum pela fluorescência, a lâmpada tem 300 horas, o custo era altíssimo. Então, pensamos em LED. Só que o custo do microscópio por LED era muito alto também, então não adiantou nada. Aumenta a sensibilidade em 10% apenas. Então, de 60% você passa para 70%. E a raio-x de tórax. Eu coloquei esse slide daqui para chamar a atenção para vocês, porque algumas vezes o paciente chega lá e faz o raio-x de tórax e inicia o tratamento. Né? O médico pode dizer assim, ou você tem esses sintomas, então eu vou iniciar o tratamento. Nenhum padrão é absolutamente patognomônico da tuberculose. 10 a 15% dos pacientes com tuberculose têm raio-x normal. 40% dos pacientes diagnosticados com tuberculose exclusivamente pelo raio-x não têm tuberculose. A avaliação radiológica exclusiva conduz a um falso positivo. Aqui, desses 100 raio-x que fizeram com pacientes sintomáticos respiratórios, só em torno de 30% deles eram positivo para a tuberculose. Então, o raio-x utilizado como um diagnóstico único não presta. E é muito utilizado. Cultura. A cultura é significante, vocês viram, 10 a 6 bacilos, ou 100 mil bacilos. Aqui, a cultura é muito mais sensível, de 10 a 100 bacilos. A sensibilidade é de 84% a 90%,
Ele testa as vantagens como sensibilidade à droga, o meio líquido ainda é mais rápido do que o meio sólido Love's Tangência, LJ, e o meio líquido mais utilizado é o MIGIT. E você pode especiar os microbactérias com sondas de DNA. Então, você consegue isolar isso e ver se são parentes, quem transmitiu para quem. Obviamente, são vantagens, as desvantagens são grandes. O custo é muito elevado. E o tempo prolongado, pouco disponível. Hoje, o meio líquido é pouco disponível, mas a cultura no Brasil já é bastante disseminada. Mas o tempo é prolongado. Para vocês terem um diagnóstico de BAR, você tem 24 horas, você tem o diagnóstico. Para o diagnóstico por meio de cultura, 30 dias. Para você ter um teste de sensibilidade, mais 30 dias. 60 dias para fazer o teste de diagnóstico pelo meio de cultura. Obviamente, se o paciente tem uma infecção muito grave, muito severa, você tem a cultura mais rápida que isso. Mas é isso que a gente espera. O tempo é prolongado. Aqui uma comparação de sensibilidade entre os 3 métodos, BAR, cultura sólida e meio líquido. O meio líquido aumenta um pouco a sensibilidade, né? Aqui 74%, 83%, e aqui você tem 85%, 84%. Então, vocês aumentam um pouquinho a sensibilidade para o método automático, ele é mais rápido, mas não pegou no Brasil. É muito mais caro do que o meio LJ. E aqui a comparação com o BAR, que tem essa sensibilidade de, nesse estudo daqui, 49%, né? 49% somente, quando fez os 3 métodos juntos. Bom, esse aqui que matou os outros métodos, o TRM-TB, teste rápido molecular para tuberculose, nós utilizamos aqui para COVID, para outros vírus, para bactérias, para resistência. Então, na verdade, esse teste rápido para tuberculose, essa maquininha daqui é absolutamente vencedora. Eu vou dizer até o nome dela, o Gene Expert, para vocês comprarem. Eu não sou representante, não estou nem ganhando dinheiro com isso, mas, obviamente, é fantástico. O que acontece? É muito simples. O paciente escarra, coloca o escarro dentro desse dispositivo aqui, você informa que é escarro, a máquina, e coloca 2 horas depois, você tem o diagnóstico de tuberculose e se é sensível à rifampicina. O Gene Expert Ultra, ele informa em seguida, se você faz outro teste e gasta mais 2 horas, se ele é resistente à isoniazida, ou seja, se você tem dupla resistência. É importante isso. No mundo inteiro, nós temos 500 mil casos anuais de resistência. No Brasil, o Brasil é um caso à parte. O Brasil, em 1979, teve alguém brilhante, eu devia até botar o nome dele, mas eu não sei o nome. Em 1979, ele combinou rifampicina com isoniazida em um comprimido só. Liquidou com a resistência no Brasil. Não é verdade essa frase, liquidar, mas diminuiu a um nível que não existe um problema significante de saúde pública, de resistência no Brasil. Se você for lá no Otávio Mangabeira, no ambulatório de Eliana Matos, você vai achar que o problema é gravíssimo, porque ela concentra todos os casos. Se você tem um ambulatório no estado inteiro,
para tratar todos os casos de tuberculose multiresistente, você não tem um problema de saúde pública. Mas, então, esse teste aqui, em 2 horas, você tem a sensibilidade, você tem o equipamento. Um equipamento, para vocês terem uma ideia, esse equipamento aqui, ele resume 4 salas. Nós fazemos PCR todo dia lá no nosso laboratório. Nós temos uma sala no 2º andar, que já tentaram roubar da gente, porque querem usar para outro lugar, a gente não deixa de jeito nenhum. Temos uma sala no 2º andar e 3 salas no 3º andar. Essa maquininha resume 3 salas. Tem as 4 salas nesse coisa. E não precisa de câmara de classe 3, que precisa para outro diagnóstico. Então, realmente, é muito interessante essa maquininha. O que matou? Esse trabalho foi publicado no Lancet em 2011. E o programa brasileiro adotou em 2012. Vejam aí a relação. O que matou? Olha, o que é baciloscopia? 67%, vocês veem que o diagnóstico da baciloscopia é extremamente rápido, mas você tem 67% só de sensibilidade. A cultura sólida, você tem um melhor diagnóstico de 89%, mas ele demora muito para ser efetivo. Já a cultura líquida, ele demora um pouco mais, mas ele tem um diagnóstico de 90%. Esse é o teste rápido para tuberculose, demora 2 horas. E o teste, a cultura líquida foi o padrão estándar desse projeto, por isso que ele tem 100% de sensibilidade aqui. E aqui a cultura, de novo, comparado com os outros, né, quando você vem a resistência. A resistência aqui é em 2 horas. Ele bate todo mundo. Por isso que essa maquininha bateu todo mundo. E, para um auxiliar do diagnóstico, nós usamos o PPD. Nós vimos naquele gráfico, quase o primeiro dos gráficos, nós vimos que o PPD era muito, muito velho. Você injeta uma quantidade de líquido aqui e em 2 dias você tem um diagnóstico. O quantiferon, que já está implantado nos países desenvolvidos, está sendo implantado nesse ano no Programa Nacional de Controle da Tuberculose. Ele melhora um pouco a qualidade e a demora. Esse aqui precisa do retorno do paciente, esse não precisa do retorno imediato do paciente. Então, você tem uma melhor adesão. E a sensibilidade é mais ou menos semelhante. Um pouco melhor para o quantiferon. O que acontece com... eu falei para vocês que a cada vez é mais importante a micobactéria não tuberculose no nosso meio. O que acontece? Vocês têm aqui o PPD, essa é a cinética da curva do PPD, sozinha. Essa é a cinética da curva do bacilo não tuberculoso com o PPD. Ele também reage ao PPD, só que a curva é dissociada. Com 18 milímetros, eles só respondem ao PPD. Só que você tem, a partir de 5 milímetros, é que você tem um diagnóstico positivo para a tuberculose. Então, o Mycobacterium, que está não tuberculose, que está significando importância, tanto a vacinação quanto o BCG, com o BCG, ele torna difícil a interpretação com crianças, menos em adultos, mas você utiliza um pouco essa discriminação para fazer o diagnóstico complementar.
Em crianças, a gente usa muito o PPD, porque a criança, a gente não localiza muito o bacilo no escarro, ela não escarra, é difícil você espremer a criança. Isso, eu vou fazer um parêntese para fazer uma propaganda. Eu tenho um ensaio clínico lá no IBIT, se vocês quiserem mandar crianças para a gente fazer o diagnóstico, nós estamos usando cultura líquida, escarro induzido, que quase ninguém faz, é muito difícil em crianças, nós temos experiência e fazemos escarro induzido em criança, cultura líquida, BAR, cultura sólida, em suspeitos, crianças até 15 anos de idade. Pode encaminhar para a gente. Vai ser um prazer a gente verificar se essa criança tem infecção ou tuberculose. Princípios básicos do tratamento. Eu não vou entrar na complexidade do tratamento, o meu tempo já terminou, por isso eu vou falar muito rapidamente. Mas isso aqui, o tratamento é um problema sério da tuberculose. Você tem que prover um tratamento seguro, efetivo, por um período mais curto. Mais curto é 6 meses. Horrível, não é isso? Mais seguro, drogas tóxicas. Rifampicina, horrível, tambutol, horrível, pirazinamida, horrível. Utilizar um esquema múltiplo para os quais os organismos são suscetíveis. No Brasil não é um problema, porque a gente não tem um grande problema de resistência, mas em outros países é um problema muito grave. Nunca adicionar uma droga ao esquema falhando, ou seja, nesses dois aqui, você tem que ter cultura. Assegurar a adesão ao paciente em tratamento. Como é que você segura um paciente por 6 meses seguidos? Tomando droga. No segundo mês, o paciente está bom, já engordou tudo aquilo que ele tinha direito. Não tem sintoma. Doutor, por que eu estou tomando medicação? Eu não consigo explicar isso. Adesão. Adesão é um programa. Tuberculose precisa de um programa que abrace o paciente. A não adesão ao paciente, ao tratamento, é o maior problema de controle da tuberculose, é o problema absolutamente importante para a resistência. Utilizar os recursos, incluindo a terapia diretamente observada, para assegurar os pacientes. Isso eu nunca consegui fazer aqui no UPS. Obviamente, na rede periférica, é possível você fazer a terapia diretamente observada. Próximo. Então, o programa é muito importante, delegar responsabilidade, revisão sistemática do paciente e fazer planos para retirar barreiras da adesão. Vou pular o DOT, que é fundamental. Atualmente são 4 drogas e deve ser ajustada a dose pelo quilo de peso do paciente. O paciente normalmente chega magro, ele entra com 2 comprimidos, às vezes 3, a maioria ainda chega com 4 comprimidos, mas é aquele 4 comprimidinhos, mas ele é um tratamento difícil, é um tratamento que tem que ser individualizado quando você tem resistência a múltiplas drogas. Reações adversas, o tratamento não é simples, né? Deixa eu por lá. Então, eu trouxe essas figuras daqui para vocês verem que a tuberculose é uma doença sistêmica, apesar do pulmão ser importante em 85% dos casos, mas 15% dos casos você tem aqui cutâneo, é muito importante, ocular, genital, pleural aqui, você tem doença sistêmica pulmonar, né? Então é uma doença absolutamente sistêmica que deve ser investigada. Um dos problemas principais nós temos a quantidade grande de infectados. O que significa isso?
Isso daqui é quando nós tínhamos 7 bilhões de pessoas no mundo. Essa é a quantidade, em azul, é a quantidade de infectados. Hoje, nós estimamos em 25% dos humanos, seres humanos estão infectados pelo bacilo da tuberculose. É uma quantidade enorme. Não dá para tratar todo mundo. Nós temos o tratamento hoje com isoniazida, 6 a 9 meses, é muito grande. O paciente só chegam com 50% dos pacientes chegam ao final do tratamento com isoniazida. A alternativa é tratamentos mais curtos que nós já temos. O tratamento é prolongado, a adesão, toxicidade e o manejo é extremamente complexo. É aqui. E o diagnóstico, como a gente viu, é demorado e falho. Demorado com o Gene Expert não é mais, mas ainda nós temos uma falha de 10% dos pacientes que estão em tuberculose, que têm tuberculose e que a gente não consegue diagnosticar. Os avanços, nós estamos chegando ao final. O TRM foi um avanço importantíssimo nesses últimos 10 anos, foi implantado em 2012 no Brasil, hoje já está disseminado. 2 drogas novas, bedaquiline e delamanide, são importantes drogas para TB resistente. Não vai entrar no Brasil por causa da nossa baixa carga de pacientes com TB resistente. É possível que até a gente compre para esses pacientes. Os novos testes diagnósticos estão aparecendo, testes rápidos. E a profilaxia, isso aqui é um avanço significante. A profilaxia com rifapentina mais isoniazida diminui o tempo de 9 meses para 3 meses e 12 tomadas apenas. O paciente vai lá uma vez por semana e toma a sua medicação observada e você termina o tratamento para profilaxia. A taxa de toxicidade é menor para esses pacientes. Eliminação da tuberculose é o nosso desafio. Financiamento, nós precisamos de 15 bilhões de dólares por ano, nós temos 12 bilhões de dólares, está faltando 3 bilhões de dólares para tratamento, programa e pesquisa. 3 a 4. Pesquisa, novos esquemas terapêuticos são muito importantes. Seria interessante a gente conseguir um tratamento tipo sífilis, né, que dá uma injeção de bezetacil e o paciente está curado no dia seguinte. Não temos ainda, a esperança é pequena, mas um menor tempo de tratamento realmente é possível. Mais de 20 drogas estão no pipeline, esquemas terapêuticos alternativos. Hoje, novos esquemas de profilaxia estão sendo investigados e uma vacina eficaz. A vacina aqui, nós utilizamos o BCG, que não tem uma eficácia no paciente adulto. Tem uma eficácia variável de 0 a 80% em determinadas populações. Por que nós fazemos BCG aqui no Brasil? Por causa da tuberculose infantil. Quando o Rio Grande do Sul parou de fazer a vacina tuberculose de BCG, em 1980, no início da década, eles pararam 3 anos, eles tiveram um aumento estúpido de meningite por tuberculose infantil. Rapidamente eles voltaram. Eu acho que é por isso que eles estão ainda com a incidência alta, eu não sei. Mas o que nós temos? No início eu mostrei essa taxa de eliminação da tuberculose. 1,7% a 2%. Esse é o último slide. Aguenta aí. Isso aqui é com o melhor programa do mundo. 6%. Na verdade, é o melhor programa que a gente pode implantar. Nós teve experiências na literatura com eliminação de 22%
ao ano de diminuição. Isso foi no Alasca, numa pequena cidade lá com indígenas, que a incidência estava grande. Eles conseguiram diminuir com um programa perfeito, com 22%. Holanda conseguiu durante muitos anos, quando ela tinha uma incidência alta, na década de 30 e 40, em torno de 11% ao ano de eliminação. Se a gente não vai conseguir eliminar isso com essa tendência, mas nós precisamos disso, precisamos de novas drogas, nova vacina. Vacina é fundamental. Não temos vacina hoje, temos algumas no pipeline, mas várias já falharam na profilaxia. Nós precisamos de um tratamento melhor, porque menos tóxico para tratar essa quantidade de 25% da humanidade. Imagine, tratar 2 bilhões de pessoas contra a droga para tuberculose é efetivo, mas não possível. Não possível. Ok. Isso. Então, obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês.